Se inscreva no canal, deixe seu like, assim estará nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a muitos outros. Agradecemos a sua contribuição. Shalom, amados. Shalom, shalom a todos. Que o favor de Yahweh ele possa alcançar a todos quanto estão me ouvindo. Adorado seja Yahweh por todos os teus feitos, por enviar Yahushua HaMashiach e pela infinita sabedoria derramada em nosso espírito, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre o batismo. Nós vimos no vídeo anterior, quando Yohanan, João, ele falou do batismo. Ele disse que ele batizava com água, mas vinha um que batizaria com o Ruach HaKadosh. Aleluia, aleluia. E nós sabemos que esse é o próprio Yahushua HaMashiach. E nós vimos que o batismo de João, ele não é para a salvação, certo? Ele não é para proporcionar a remissão dos pecados como nós achávamos que era. Não, não, não. O batismo nas águas era apenas para a consciência. Nós falamos sobre isso, certo? Agora, confessar Yahushua, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca Yahushua ressuscitado dos mortos por Yahweh. Isso é para a nossa salvação. Nós vimos isso no vídeo anterior. Se você não viu, veja, tá bom? Adorado seja Yahweh, aleluia! E hoje nós vamos continuar aqui de João capítulo 3, quando Yahushua estava ali e Nicodemo foi ter com ele ali à noite. Você lembra dessa palavra? Abra aí a sua Bíblia, em João capítulo 3, e Yahushua falou para ele que em verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, certo? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. No versículo 4, ele diz: como alguém pode nascer quando é velho? Nicodemos fez essa pergunta. Nicodemo perguntou, certamente ele não pode entrar uma segunda vez no ventre da mãe para nascer, certo? Mas Yahushua disse, em verdade, eu vos digo que ninguém pode entrar no reino de Yahweh se não nascer da água e do Espírito. Que maravilha isso, hein? Que maravilha, porque continua Yahushua, a carne dá a luz à carne, mas o Espírito dá a luz ao Espírito. Você não deve ficar surpreso com esse fato que eu te digo de nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Ruach HaKadosh, do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Todo crente, ele tem que ter esses dois batismos, certo? O batismo para consciência, que é o batismo da água, e o batismo com o Ruach HaKadosh. Agora, quando nós aceitamos Yahushua, eu gostaria de mostrar isso para você, né? Lá no livro de Efésios, ele nos traz um relato importante. Efésios capítulo 1, e o versículo é o versículo 13. Diz assim, ó. Efésios capítulo 1, versículo 13. A Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia NVI. Diz assim, ó. E vocês também foram incluídos em Yahushua quando ouviram a mensagem da verdade, a Bessorá, o evangelho da sua salvação. Quando creste, foste marcado, selado nele com um selo do Ruach HaKadosh, que é um depósito de garantia da nossa herança até a redenção daqueles que são propriedade de Yahweh para o louvor da sua glória.
Agora, nós vimos aqui, ó, o Urua, ele é posto como selo, né? Alguma tradução não está muito assim, que fala aqui, né? Até a nossa herança, até a redenção daqueles que são não, até a redenção desse corpo, certo? Nós fomos penhorado. O Urua é uma garantia, a palavra está dizendo. Quando nós lá confessamos, cremos, quando nós cremos em Yahusha, cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca, então nós fomos selados, nós fomos penhorados, recebemos Urua como uma garantia de que nós somos dele. Aleluia! Isso é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Certo? E aqui está bem claro para que nós possamos ter essa compreensão. Ter essa compreensão. Quando nós aceitamos Yahusha, de todo o nosso coração, nós somos selados com o Ruach HaKadosh. Nós recebemos ali o selo. Mas eu quero dizer para você que há uma diferença entre você ser selado e você ser batizado com o Ruach HaKadosh, ok? Quando você crê, você é selado, mas aí não aconteceu o batismo. Sabe por quê? Porque nós vemos lá em João capítulo 20 e versículo 21, eu vou dar aqui, vou trazer alguns relatos aqui, quando Yahusha, o Uru ainda não tinha sido derramado lá em Atos, que daqui a pouco nós vamos ver, mas Yahusha foi lá onde estavam os discípulos e disse: "A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós." E com isso ele soprou sobre eles e disse: "Receba o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Se perdoados o pecado de alguém, os pecados serão perdoados. Se você não os perdoar, eles não serão perdoados." Mas ainda não tinha acontecido o batismo de Atos capítulo 2. Ok? Mas Yahusha já estava soprando sobre ele, ponhando o quê? A promessa sobre ele. A promessa que tinha sido dada pelo Pai. A promessa do batismo que o Pai tinha dado, Yahusha estava entregando, mas ainda o batismo não aconteceu. Porque todas as vezes que acontece o batismo, acontece um evento que nós vamos ver aqui, ok? Outra passagem que eu quero trazer aqui é a que está lá em Lucas, capítulo 10 e versículo 17, na missão dos 70. Os discípulos eles ainda não tinham sido batizados, mas nós vimos claramente eles felizes, porque eles receberam o poder para expulsar os demônios. A palavra diz lá em Lucas 10, 17, os 72 voltaram com alegria e disseram: Mestre, mestre, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu te dei poder, autoridade. Esse poder aqui não é o mesmo poder que nós vamos ver lá em Atos, quando ele fala. Não é o mesmo poder que nós vamos ver em Atos, quando ele diz: Não saia da cidade, fique na cidade até que desça sobre vós o poder, até que vós seja revestido de poder. Porque esse poder aqui é um poder de autoridade, mas aquele poder lá é um poder de habilidade. Quando você aceita Yahusha como o seu salvador, você ganha autoridade territorial. Você tem autoridade sobre todos os demônios, principado, potestade. Você tem autoridade. Mas quando você é batizado, você é revestido com habilidade de fazer milagres. Há uma diferença. E, inclusive, o strong dessa palavra no grego, de um poder para o outro, é diferente. O strong da palavra de Lucas é 18:49, que quer dizer autoridade, poder, jurisdição e liberdade. Mas o strong de Atos 1:8 é 14:11, que quer dizer habilidade, poder, força para fazer milagre. Você está entendendo, sim ou não? Isso é maravilhoso.
Então no 19 ele diz: eu te dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpião e vencer todo o poder do inimigo e nada vai te prejudicar. Você aceitou Yahusha, creu com seu coração, confessou com a sua boca, certo, você tem autoridade. Você pode dizer para os demônios sair e todas as causas desse demônio que ele está causando doença, você tem autoridade para mandar embora. Certo? Mas agora a segunda pergunta, você foi batizado com o Ruach HaKadosh? Porque se você foi batizado com o Ruach HaKadosh, agora você tem habilidade para fazer milagres. Esse poder não é o mesmo poder que está em Atos quando o Ruach desceu e batizou, quando eles foram batizados no Ruach. E às vezes as pessoas ela não entendem, elas aceitou Yahusha e ela expulsa um demônio e ela acha que ela já foi batizada no Ruach. Não, eu também achava assim. Eu quero contar um breve relato para vocês aqui. Eu também achava assim. Mas um dia eu vi um filho de Arra pregando a palavra. Talvez alguém que está me ouvindo conheça, o pastor Tibi Joshua. E ele disse assim, ó, ele disse assim, você precisa ser batizado com o Ruach HaKadosh, com o Espírito Santo. E ele falou, mas você não consegue ser batizado. E eu parei para prestar atenção no que ele estava falando. Porque eu acreditava igual a maioria, muitos, né, não digo a maioria, muitos acreditam, que o dom de língua lá em Atos era idiomas, porque a palavra fala e cada um ouvia no seu idioma. Não, eles falavam em línguas estranhas, mas o Urua fazia eles ouvir no idioma deles. É diferente. Aleluia. Aleluia. Aquele homem de Arra, aquele filho de Arra, ele falou assim: você não consegue ser batizado porque o seu espírito está ocupado com preocupações. E ele disse: começa hoje a meditar na palavra. Não deixe para chamar Yahusha só quando você precisa, mas a todo instante. Começa a pensar, está em oração constantemente. Olha, isso aí quando eu ouvi, eu achei um absurdo, porque eu falei: como é que você vai ficar pensando na palavra o tempo todo? Mas eu já era crente há muito tempo e eu não era batizado no Urua. Então eu parei e falei: eu vou fazer o que esse homem está falando. E daí então eu comecei a forçar a minha mente, porque quando você não é acostumado, você é acostumado a deixar sua mente, os seus pensamentos voar livre. Então quando você tenta dominar ele, é muito difícil. Mas ei, você tem que dominar os seus pensamentos. Você não pode deixar os pensamentos te dominar, mas você tem que dominar, você tem que falar para os seus pensamentos, você vai pensar o que eu quero. Você vai pensar no que eu quero. E a palavra, como eu já falei em alguns vídeos, a palavra fala muito sobre bênção para aqueles que dominam os seus pensamentos. E principalmente de prosperidade, certo? Então, eu levei 9 meses meditando na palavra até que eu fui batizado. Aleluia! Aleluia! Isso foi maravilhoso para mim, porque eu nunca tinha visto alguém próximo falando em línguas e também ninguém nunca tinha me ensinado. Eu era de um ministério que não ensinava a falar em línguas. Inclusive tem muitos que pregam: ei, você que é pregador, você tem que falar em línguas. Lembra o que o mestre falou? O mestre disse: não saia da cidade, não saia para fazer o ministério, o serviço do reino. Não saia, não saia, antes que desça sobre vós o poder do Ruach HaKadosh, o poder do Espírito Santo, porque é esse poder que vai te dar habilidade para orar, que vai te dar habilidade para fazer o ministério.
Não importa, mas eu sou evangelista. Ah, mas eu sou missionário. Não importa, você tem que ter essa habilidade. Em Lucas 24, 4:9 ele fala sobre isso. Não saia, não vá. Mas ele tinha soprado sobre ele e disse: "Receba, Urua". Ali ele estava entregando a promessa, mas a promessa só se cumpriu quando ele subiu e o Urua veio, o Espírito Santo veio sobre eles. Então ele diz lá em Lucas 24, 4:9: "Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto seja revestido de poder". Esse poder não é o mesmo poder daqui de Lucas 10, 19. Não, 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 não é o mesmo poder. Lucas 10, 19 fala de autoridade sobre o inimigo. E lá fala de habilidade. Lá fala de habilidade. Aleluia, aleluia. Então, se você, eu tenho muita vontade de fazer a obra para o reino, escute o que o Urua está falando. Começa hoje a consagrar, os seus pensamentos, a encher o seu coração com a palavra, e você vai ver que os dons vai se manifestar. Você vai ser batizado e os dons vão se manifestar. É isso mesmo que eu estou falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Certo? Então nós podemos ir lá em Atos, certo? Atos capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim, ó: certa vez, enquanto eles comiam, deu-lhe a seguinte ordem: não saia de Jerusalém, fique na cidade, mas espere pela dádiva que meu pai prometeu, da qual me ouviste falar. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, certo? Você está entendendo, sim ou não? Ele disse: não saia da cidade, fiquem na cidade. Eles não podiam sair para fazer a obra enquanto eles não fossem batizados com o Ruach HaKadosh. Ah, mas eles já não eram batizados na água? Eram. Ah, mas eles já não tinham crido em Arusha? Tinha, nós vemos aqui. Mas eles não tinham sido revestidos com a habilidade para fazer a obra. Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Versículo 8 diz assim, ó: mas recebereis poder quando o Ruach HaKadosh descer sobre vós. Aí sim, sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Aleluia! Aleluia! É como se você agora estivesse revestido com a armadura. Agora você está pronto. Agora você pode ir. Ei! Aleluia! 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 Sim, 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 sim. Agora você está pronto. Agora você pode ir. Porque agora você está revestido com o Ruach HaKadosh. Aleluia! 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 Agora você é minha testemunha. Recebereis poder quando o Ruach Kadosh descer sobre vós. Serei minha testemunha. Esse poder não é o mesmo poder que está lá em Lucas. Não, 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 não. Esse é habilidade. Habilidade para fazer a obra do mestre. Habilidade, habilidade. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí você vê agora no capítulo 2, nós podemos ir lá, capítulo 2, versículo 1, que quando chegou o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Certo? E a palavra diz que de repente um som, como um sopro de um vento violento, veio do céu, de um vento violento, veio do céu e encheu toda a casa onde eles estavam sentados.
e eles viram o que parecia ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios de urua e começaram a falar em outras línguas, diz a palavra. Oh, 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 oh. Aleluia! Conforme o Ruach HaKadosh os capacitava. Olha que tremendo, gente. Olha que tremendo, gente. Ah, eu falei assim quando eu ouvi aquele filho de Yahweh falando que Yahweh, eu tenho certeza que agora ele está com Yahweh. Ah, profeta Tibi Joshua. Aleluia. Adorado seja Yahweh pela vida dele. Adorado seja Yahweh pela vida dele. Toda a família dele, que Yahweh abençoe todo o ministério da esposa dele e todos quanto continuam ainda levando a palavra de Yahweh, sabe. Ora, ficavam em Jerusalém judeus temente a Yahweh, os Yahudim, de todas as nações debaixo do céu, porque era uma moadinha, era uma festa. E você sabe, quando havia uma festa, eles eram obrigados, era 3 festas que eram obrigados eles descer ali para Jerusalém, certo? Quando ouviram esse som, uma multidão se reuniu perplexa, porque cada um ouvia falar sua própria língua. Isso aqui é um milagre que está acontecendo. Isso é um milagre. Isso é um milagre que está acontecendo. Eles estavam falando línguas estranhas, mas Yahweh fazia, o Ruach HaKadosh fazia com que eles ouvissem a palavra de Yahweh, cada um no seu próprio idioma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Yahweh é maravilhoso. Totalmente espantados eles ficaram. E eles perguntavam: "Não são todos esses que falam galileu? Então como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa língua nativa? Patos, medos, elamitas, residentes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, a Panfilha, Egito e partes da Líbia perto do Cirene, e visitantes de Roma, judeus e convertidos ao judaísmo, crenteces árabes, nós os ouvimos declarando as maravilhas de Yahweh em nossa própria língua. E eles ficaram espantados, e eles ficaram perplexos, e eles perguntavam um ao outro o que estava acontecendo, meu irmão. O Ruach HaKadosh nos foi dado. Nós não somos só selados, nós somos cheios do Ruach HaKadosh. Aleluia! Aleluia! E nós podemos fazer maravilhas, tá? Nós podemos fazer maravilha, porque agora o próprio Yahweh vive em nós, nós somos justificados. Diga isso para todos os seus irmãos. Diga isso para aqueles que acham que não foram perdoados. Para aqueles que dizem: "Ah, nos perdoou", mas diz: "Nós somos pecadores". Não, nós não somos pecadores. Para de falar isso. Você não pode falar assim. Você já é justificado. Você está invalidando a palavra de Yahweh quando você diz que você ainda é um pecador, mesmo tendo aceitado Yahushua como seu salvador. Entendeu, meu irmão? Nós não podemos invalidar a palavra de Yahweh. Nós somos justificados, curados, redimidos. Nós somos herdeiros e co-herdeiro com Yahushua. Nós vamos ouvir muito essa palavra. Sim, 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 fomos selados com o Ruach HaKadosh. Nós somos selados. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, é maravilhoso, é maravilhoso. E você sabe o que Pedro falou? Você sabe o que Pedro falou? Pedro disse que aquilo ali era o cumprimento da profecia de Joel. Sim, porque Joel disse: "Nos últimos dias", Yahweh diz: "Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, sobre todas as nações". É outra coisa que nós devemos parar de falar, achar que só o nosso grupinho
é povo de Yahweh. Meu irmão, Yahweh comprou toda a terra com sangue de Yahusha. Mas existem níveis de consciência. Todos pertencem a Yahweh. Mas existem níveis de consciência. Tem um que ele nem está ainda consciente, outro está um pouco consciente e outro já está numa consciência bem avançada, porque ele já entendeu. Ele entendeu, uns não estão nem conscientes ainda, outros já está consciente a ponto de aceitar Yahusha, de crer com o coração e confessar com a sua boca Yahusha. E outro já está num nível de consciência tão avançado que ele confessou, ele creu, confessou Yahusha como seu salvador, e ele crê que o Rua, o Espírito Santo, vive nele. Basta nós olharmos lá o Salmo 24. O Salmo 24 diz que a terra pertence a Yahweh e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Oh, que maravilha, hein? Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Então o profeta diz, nos últimos dias, e Yahweh diz, derramarei o meu urua sobre todo o povo. Seus filhos, filhas profetizarão, seus jovens terão visão e seus velhos terão sonho. Aleluia! 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 Se você crê, diga eu creio nisso. Eu creio, meu irmão. Eu creio, tá bom? Então, Urua naquele dia, ele foi derramado sobre a terra, cumprindo a promessa do nosso pai, a rocha disse, a promessa do meu pai, aleluia, aleluia, eu tenho um pai maravilhoso, bondoso, diga isso se você crê, diga o meu pai é maravilhoso, meu pai é bondoso, nós somos herdeiros, meus irmãos. Nós somos filhos e herdeiros, nós somos co-herdeiro com o nosso Yahusha HaMashiach, tá bom? Então, veja bem, todos hoje, ele tem que ter esses dois batismos. O batismo da consciência e o batismo do Ruach HaKadosh, tá bom? Aleluia! Nós vemos uma passagem lá em Atos capítulo 19 ainda. Olha, você pode ver comigo aí. Quando o Shaul, Paulo, ele tá ali em Coríntios, né? A palavra diz: enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo pegou a estrada pelo interior e chegou a Éfeso. E lá ele encontrou uns discípulos e perguntou-lhe: olha o que ele perguntou: vocês já receberam o Ruach HaKadosh quando você acreditou? Ele está perguntando se quando eles creram em Yahusha, se eles já foram batizados no Ruach. É isso que ele está perguntando, ok? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos dizer que existe o Ruach HaKadosh. Então, ele respondeu, nem sequer ouvimos dizer que existe o Ruach HaKadosh. Então, Paulo perguntou, então, que batismo você recebeu? E eles disseram o quê? O batismo de João. E Paulo disse assim, ó, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele disse ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele. Isso é, em Yahusha, certo? Porque João, nós vimos isso. João estava preparando o caminho. Então ele preparava, ele dizia para aquelas pessoas que tinham deixado o caminho de Yahweh, que naquele dia era qual? Era a Torá, né? Era a Torá. Então ele estava chamando, se arrependam, volta. E você pode ver que Yohanan, João, ele começa a dizer, se você rouba, deixa o roubo. Se você defrauda, pare de defraudar. Volte para o caminho, né? E ele estava preparando, ele estava resgatando essas pessoas, preparando elas para a vinda do Mashiach, certo? E então, quando as pessoas diziam, eu me arrependo, eu vou voltar para o caminho, então ele ia lá e batizava essas pessoas, para que elas tivessem agora uma consciência que agora elas tinham voltado para o caminho de Arla. Aleluia!
batismo de arrependimento, o nome do batismo. Então, ele disse ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isso é, Yahusha. E ao ouvir isso, eles foram batizados em nome de Yahusha. Olha só, quando Paulo impôs as mãos sobre ele, o Ruach HaKadosh veio sobre eles e eles falaram em línguas e começaram a profetizar. Foram batizados no Ruach, foram batizados no Ruach, certo, meus amados? Então, mas alguém pode dizer, não, mas Shaul, ele não foi batizado. Ele não foi batizado no Espírito Santo. A palavra só fala que ele foi batizado. Pois é verdade. Lá em Atos 9 não conta esse relato. Mas quando nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios, você pode abrir aí capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos o próprio Shaul, nós vemos o próprio Shaul ele ensinando sobre o falar em línguas, e ele chega até a dizer que ele fala mais em línguas do que aqueles próprias pessoas naquela congregação de Coríntios. Ele diz: "Eu dou graças a Yahweh", ele diz: "Eu dou graças a Yahweh", lá no 1 Coríntios 14, versículo 18. É isso mesmo. Ele diz: "Eu dou graças a Yahweh, porque eu falo mais em língua do que todos vocês". Você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Ele diz: "Eu dou graças a Yah por falar em língua mais do que todos vocês". Então, ele era batizado no Ruach HaKadosh e falava em línguas, certo? Agora, outra informação muito preciosa que ele fala aqui, ainda em 1 Coríntios 14, ele diz que quem fala em línguas desconhecidas não fala com homens, mas está falando com o próprio Yahweh, e o Urua está falando em mistério. Isso é maravilhoso. Os homens não compreendem, ele diz, né? Ele diz: quem está falando em língua não fala a homem, porque os homens não compreendem, mas está falando ao próprio Yahweh. Oh. Isso é maravilhoso. Deixa eu dizer algo para você. Se você não é batizado, busque esse batismo, certo? Mas se você já é batizado, fale em línguas, meu amado, todos os dias. Tire tempo para falar em línguas, certo? Por quê? Porque quando você está falando em língua, você está edificando o seu espírito. Você está edificando o seu Urua. Olha que maravilhoso. E ele diz no versículo 4: o que fala em língua desconhecida, a si mesmo se edifica. Entendeu? Você está se edificando quando você tira um tempo para falar em língua, edificando o seu espírito, fortalecendo. E eu devo falar isso, porque é necessário, tá bom? Fica com mais essa palavra. Que te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto, levante o teu rosto e te dê shalom.